Oi pessoal, tivemos um problema aqui na conexão, mas parece que já voltou ao normal. Então vamos continuar com as perguntas. Doutor Leandro, o Maurício, ele tem tendinite no joelho e ele quer saber qual a atividade física que é melhor para ele, que é mais segura. Tá. Oi Maurício, tudo bem? Então, a tendinite no joelho, na verdade, o importante é você saber não qual atividade que você tem que praticar. É mais importante descobrir o porquê que você desenvolveu a tendinite no joelho. A tendinite no joelho é muito comum em dois tipos de atividade. Primeiro são os corredores, ou seja, quem está treinando corrida e aumentou a sua carga de treino ou de intensidade muito repentinamente. E isso faz com que você tenha uma sobrecarga dos tendões do joelho e acaba inflamando. A outra atividade que causa muita tendinite no joelho no esporte é a academia, a musculação propriamente dita. Ou seja, a pessoa faz alguns exercícios de maneira um pouco errada, não precisa ser muito, só um pouquinho errado, ou seja, a postura não é 100% e acaba sobrecarregando os tendões do joelho e acaba inflamando. Então, quando você passar com um fisioterapeuta, ou um médico ortopedista, ou um médico especialista em medicina esportiva, que seria o melhor, você vai contar as atividades que você faz e com isso a gente consegue chegar num consenso e saber o porquê que aconteceu. Sabendo a causa disso, há um tratamento. Nem sempre o tratamento é a fisioterapia ou uma cirurgia, não. Muitas vezes o tratamento, quase 80% das vezes, é mudança do hábito que você está fazendo erroneamente no seu treino. Então você adequa o seu treino para poder melhorar. Existe um exercício específico que seja melhor? Tem. Na verdade, assim, quem tem inflamação no joelho, fazer as atividades na água é o melhor exercício. Ou seja, até você voltar ao normal, se você não quiser parar completamente o exercício, que eu recomendo nunca parar completamente, a gente pode substituir ou fazer algum outro tipo de atividade, você pode fazer exercícios na água. Então, a natação, a hidroterapia, a ginástica dentro da água, ou até mesmo se você faz um exercício como uma corrida ou musculação e precisa fazer um aeróbio para substituir a corrida, você pode trocar pela bicicleta. Então, dependendo de cada caso, a gente consegue adequar uma atividade física. Tá bom? A Catarine disse que ela faz Muay Thai e Pilates, ela tem um encurtamento atrás do joelho e ela tem dificuldade para alongar. Ela quer saber se ela deve mudar a atividade física, o que pode ser. Tá. Catarina, né? Isso. Oi, Catarina, tudo bem? Então, é o seguinte, essa é uma pergunta muito boa, que muita gente me faz, não relaciona exclusivamente ao Muay Thai, mas a todas as atividades. Quando a gente tem a prática constante ou regular de exercício físico e acaba fortalecendo a musculatura da coxa, a musculatura posterior da coxa, que a gente chama de isquiotibial, que ele nasce na bacia e esse músculo vai se estendendo por trás da coxa e se insere atrás do joelho. Esse músculo encurta. E o que pode acontecer? Algumas coisas. Como ele fica encurtado, ele acaba sobrecarregando a articulação do joelho e acaba causando dor. Ele pode também fazer com que sua bacia tenha um leve deslocamento de 1, 2, 3 graus, que acaba sobrecarregando a bacia e a sua coluna. Como evitar esse problema, que acontece em praticamente todos os esportes? O importante é você fazer uma rotina de alongamento. E o alongamento não é um alongamento comum. Como você tem que fazer isso? Aí vale a pena um adendo. Existem dois tipos de alongamento. Existe aquele alongamento que você faz antes dos exercícios. Esse alongamento que você faz antes da prática esportiva, ele deve durar de 3 a 5 minutos no máximo, onde cada grupo muscular você vai trabalhar de 30 a 40 segundos. Ou seja, sabe aquele alongamento que você coloca o pé em cima da grade, coloca a mão e puxa o pé, desloca o quadril de lado, senta no chão, tenta segurar na ponta do pé, levanta os braços, coloca o braço atrás da cabeça. Você faz um ciclo e alonga um pouquinho de cada músculo. Qual que é a intenção? A intenção é avisar a sua musculatura que ela vai ser utilizada. Ou seja, você estica as fibras musculares no máximo e volta depois de alguns segundos. Então isso ajuda a lubrificar as articulações e a avisar a sua musculatura que vai ser um exercício. Ele é
muito parecido, tem os mesmos benefícios do aquecimento. Então, o aquecimento com o alongamento, ele ajuda muito na prevenção de lesões. O outro tipo de alongamento que você deve praticar somente após a atividade física ou em dias que você não vai treinar é o alongamento para ganhar alongamento muscular, ou seja, a sua fibra muscular vai esticar, vai chegar no limite dela e vai esticar um pouquinho mais, que é esse pouquinho mais é o alongamento que você precisa ganhar. Quando ele deve ser feito? Sempre depois dos exercícios ou em dias que você não vai treinar. Por quê? Ele tem que ser um alongamento mais completo, ou seja, você deve fazer uma sériezinha de alongamento que mexe numa perna, mexe na outra, mexe na coxa, mexe nos braços. E quando acabar essa sériezinha com 30 a 45 segundos cada exercício, você começa a série de novo. Acabou? Começa a série de novo. De modo que você fica alongando cerca de 15 minutos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas em torno de 15 minutos de alongamento. Quando você faz isso, realmente as suas fibras musculares vão esticar e você vai ganhar o alongamento. Fazendo isso, vai melhorar as dores nos joelhos, no quadril, na coluna e vai facilitar a prática do esporte. Por quê? Se você tem a musculatura alongada, você gasta menos energia para praticar o movimento e, consequentemente, você pratica um movimento com mais força e um movimento mais rápido. O Everaldo disse que tem fascite plantar e esporão. Ele quer saber se tem cura e como tratar. Olá, Everaldo, tudo bem? Então, a fasciite plantar, ela é uma inflamação de um tecido que tem na sola do pé. Na verdade, na sola do pé nós temos algumas camadas. A gente tem a pele, o tecido subcutâneo, que é um tecido de gordura. Aí a gente tem uma fáscia, que é um tecido que ele une as estruturas do pé. Ele que dá sustentação para o pé. E depois a gente tem a musculatura. Quando você está treinando de forma exacerbada ou com uma alta intensidade, ou você mudou o piso de treino, você treinava na grama e agora está treinando no asfalto, ou o seu tênis está muito gasto, não tem amortecimento, ou você ganhou peso, ou você tem o que a gente chama de esporão de calcânio, que é um ossinho que algumas pessoas têm, e quando esse ossinho ele é muito grande embaixo do pé, ele cresce e fica cutucando a fáscia plantar. Ou seja, quando você tem um ou todas essas características, essa fáscia inflama. Então a fáscia vira a fasciite. Como tratar? Na verdade, a gente precisa achar a primeira causa. Se você aumentou a quantidade de treino, você precisa dar uma diminuidinha. Se você ganhou peso, precisa perder peso. Se você aumentou a intensidade, você precisa realocar os exercícios de intensidade. Se o teu tênis está ruim, precisa trocar o tênis. Mas de uma maneira geral, como a gente trata? A primeira coisa é você pode utilizar uma calcanheira de silicone, porque isso vai elevar um pouquinho o seu calcanhar e vai te dar um alívio. Não resolve o seu problema, mas ele vai dar um alívio para você andar no dia a dia. O mais importante é fazer alongamento. Então, o alongamento da musculatura da coxa, da perna, do tendão de Aquiles e, no fim, da fáscia plantar embaixo do pé. Esse alongamento vai ajudar as fibras que estão inflamadas e encurtadas a soltarem e voltar ao normal. Mas o mais importante de tudo é fazer o diagnóstico correto. Como que a gente faz o diagnóstico? Tem que passar com um médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé ou medicina esportiva, no qual ele vai te avaliar, você vai conversar e falar a atividade que você está fazendo, o exame de ultrassom ou o exame de ressonância dá esse diagnóstico, confirma o diagnóstico e aí a gente consegue fazer o tratamento. Algumas vezes massagem na sola do pé com algum tipo de creme ou pisar em cima de uma bolinha de tênis, também fazendo massagem, ajudam a melhorar. Mas a opinião do médico e muitas vezes do próprio fisioterapeuta é o que vai tratar definitivamente. O Murilo disse que ele sente muita cãibra durante ou após fazer atividade física, principalmente quando ele faz esteira. Ele quer saber como evitar. Oi Murilo, tudo bom? Então é o seguinte, a eterna dúvida sobre as cãibras, né? Existem vários tipos de cãibra, na verdade.
não é o tipo da cãibra, é o que ocasiona a cãibra pode mudar. A cãibra é sempre a mesma. O que é a cãibra? Ela é uma contratura involuntária da sua musculatura. Ou a cãibra ela faz com que seu músculo contraia mais do que deve, ou permaneça contraído por um tempo maior que deveria. Tem os dois tipos. A questão é, o que causa a cãibra? Tem alguns motivos. Vamos começar. Primeiro, se você está numa prova, no sol, está muito calor e você começa a transpirar muito, você pode ter cãibra por desidratação. Então, a perda de água causa cãibra. Não é tão comum assim. Normalmente são provas mais longas, de alta intensidade, ao ar livre, com sol, calor e umidade, quando isso pode acontecer. E normalmente, quando acontece, é no final da prova. Você já deve ter visto alguma cena na internet daquele corredor que está chegando no final da prova e começa a cair, começa a ter dor, ou o jogador de futebol que está chegando no final do jogo e tem a prorrogação, começa a ter cãibra. Isso daí pode acontecer por desidratação. A segunda causa de cãibra é a perda de sais minerais. Muita gente sempre fala do potássio que tem na banana, e tem que comer banana para não ter cãibra. Não é bem assim. Você pode ter cãibra por falta de potássio, de magnésio, de cálcio e de sódio. Ou seja, se a pessoa transpira muito, essa transpiração faz com que nós percamos sais minerais na pele. Então, o suor evapora, os sais minerais saem de dentro do seu corpo, diminui a quantidade e isso favorece a ter cãibra também. Aquela pessoa que está treinando muito e só está tomando água, ela pode ter esse tipo de cãibra. O ideal seria repor com alguma bebida que tenha esses eletrólitos, esses sais minerais. O terceiro tipo de cãibra é quando a pessoa fez muito esforço físico, ou seja, em intensidade. Ela forçou demais a musculatura, as fibras musculares se contraíram demais durante aquele esforço físico. Ela não tem cãibra ali no momento, mas ela vai ter cãibra depois, tá? E tem um quarto tipo de cãibra que não é pelo esforço, na verdade é pela quantidade de exercício que você fez. Ou seja, a pessoa está acostumada a correr 10 km e aí resolve participar de uma meia maratona, ela dobra para 21 km. Ela consegue acabar? Até consegue, só que depois disso ela está fadada a ter cãibra, ou pela desidratação, ou por perda de sais minerais, ou pela quantidade de movimentos que a musculatura fez, faz com que você tenha uma hiperexcitação dos neurônios que mandam informações lá para o músculo, e depois que você acabou o exercício, esses neurônios continuam mandando informação para o músculo, e aí a musculatura contrai. Como evitar? Então, hidratação, tomar bebida que tenha eletrólitos, comer bem um dia anterior ao exercício faz bem, imediatamente antes da prova. A reposição dos sais minerais durante a prova também ajuda, e não fazer um aumento abrupto da sua atividade. Se você está acostumado a correr 10, você vai correr no máximo 15. Se você está acostumado a correr 15, você vai correr a meia maratona e aumentar aos pouquinhos. O Eduardo, ele disse que às vezes ele tem tendinite no tendão do bíceps, por causa da musculação. Como evitar? Boa! Vamos lá. O bíceps, o músculo aqui do braço que todo mundo conhece, ele se chama bíceps porque em cima nós temos 2 tendões e embaixo aqui no cotovelo a gente tem um tendão. O mais comum é ter a inflamação aqui no cotovelo. Quando que isso acontece? Acontece principalmente quando a pessoa está treinando os exercícios na academia, na musculação para bíceps, com um peso maior do que ela está acostumada. Ou ela aumentou a carga muito repentinamente, ou ela aumentou a quantidade de exercícios muito repentinamente. Isso sobrecarrega o tendão, que é o final do músculo do bíceps que se insere no osso e começa a causar dor. Então, quando a pessoa faz um exercício nessa posição, com a palma da mão para cima, que a gente chama de posição supinada, ela pega o peso e faz assim, ela vai sentir dor. Como melhorar?
começa a treinar com o peso assim, a gente chama em médio prono ou neutro, ou seja, você não precisa parar de treinar bíceps, você roda um pouco o braço, isso vai aliviar a pressão do tendão e vai melhorar a dor. Se mesmo assim continuar com dor, o ideal é parar de fazer o exercício, procura um médico para fazer um exame de ultrassom ou de ressonância depois do exame físico do médico, para ter certeza que é o problema do bíceps. Porque se ficar muito tempo com dor aqui no meio do cotovelo e realmente for tendinite do bíceps, tem muita chance de ter uma lesão, ou seja, o tendão rompe. E se ele romper, é cirurgia, não tem outra escapatória, tem que operar. Algumas pessoas perguntaram o que é super treinamento. Boa. Super treinamento é uma palavra que vem do inglês, na verdade, que é o overtraining, que não é uma doença, ele é um conjunto de sintomas. Ou seja, quando o atleta ele está treinando em excesso, mais do que ele está acostumado, ou com uma intensidade maior, ou um volume de treinamento maior, sem intervalos de descanso, ele começa a ter algumas alterações fisiológicas que dão problema no atleta. O que são esses problemas? Vamos lá. Primeira coisa, a baixa resistência. Ele começa a ficar gripado muito fácil. Então, começa a ter gripe, começa a ter problemas intestinais, começa a ter queimação no estômago. Ele fica de mau humor, porque afeta o psicológico também. A pessoa fica mal-humorada, fica desmotivada, ela não tem mais vontade de treinar. Ela começa a ter, as mulheres, elas podem ter até problemas menstruais, diminui a quantidade de menstruação e muitas vezes você para de ter a menstruação. Nos homens, pode ter diminuição da libido, pode ter casos até de impotência na relação sexual. Então, o supertreinamento é um excesso de treino que leva a alguns sintomas. Se você não fizer nada, esses são os primeiros sintomas que aparecem. No final dele, o atleta começa a perder rendimento. Começa primeiro com esses sintomas. E aí o rendimento vai caindo, vai caindo, vai caindo. O que a maioria dos atletas faz? Poxa, antes eu corria, vamos dar um exemplo, 100 metros em 10 segundos. Agora eu estou correndo em 12 segundos. O rendimento dele está caindo. Ele aumenta o treinamento para tentar voltar a correr 100 metros em 10 segundos. Só que é exatamente o contrário que a gente precisa fazer. A gente precisa diminuir o treinamento e dar mais descanso para o corpo recuperar e ele poder voltar a treinar. Quem faz esse diagnóstico? É realmente um diagnóstico muito difícil de ser feito. Normalmente é um médico especialista em medicina esportiva. Esse é o melhor médico para você procurar. E vai ter que fazer exames de sangue e uma boa conversa com o médico para chegar nesse diagnóstico. A Joana, ela tem 31 anos, ela é sedentária, ela quer começar a fazer atividade física e ela gostaria de saber que tipo de exame seria bom ela fazer antes de começar. Legal, Joana. Essa é uma pergunta muito importante. No início da atividade física, todo mundo fica empolgado. E aí começa com uma certa intensidade maior do que está acostumado. Só que tem que se preocupar mesmo antes de começar, porque a sua saúde pode estar em risco se você não foi atrás. Então, o que a gente tem que fazer? O melhor dos mundos seria marcar uma consulta com um médico cardiologista, onde você passará por uma avaliação cardiológica, ele vai fazer uma anamnese, são perguntas, pode fazer um eletrocardiograma para ver como é que está o batimento do seu coração, dependendo, pode fazer um ultrassom que a gente chama de ecodoppler, a gente vê o coração batendo, para ver se você não tem um sopro, se você não tem um refluxo, se o coração está batendo da maneira correta. E pode até pedir um exame que a gente chama ergoespirométrico, no qual ele vai avaliar o seu coração, a sua pressão, a sua frequência cardíaca e os seus pulmões. Ele vai conseguir medir o quanto de oxigênio você utiliza para fazer uma atividade física. Além disso, vale a pena, se você já tem algum problema
de dor articular ou muscular ou uma deficiência, passar com o médico ortopedista, que é o médico mais indicado para fazer uma avaliação e falar para você: faça esse exercício, não faça aquele, porque esse daqui pode te causar problema e esse daqui não. Caso não queira passar com um médico cardiologista e um ortopedista, o médico correto que envolve essa especialidade é o médico do esporte ou o médico que faz medicina esportiva. Esses são os exames e os médicos que você teria que procurar. A Fabiana, ela disse que quando começou a fazer academia, ela sentiu dores muito fortes nos dias seguintes. E ela quer saber se é normal e o que ela tem que fazer para não sentir dores tão fortes. Legal. Oi, Fabiana. Isso daí é um erro muito comum, viu? Muita gente faz isso. A gente começa, vai na academia, faz o exercício de musculação, aí vai na empolgação e o que acontece? Dor. E aí a pessoa desiste, desanima e para de fazer. Então, o que aconteceu com você? Na verdade, você foi para a academia, começou a fazer atividade física e forçou a sua musculatura. Essa musculatura ela não estava acostumada àquele nível de exigência. Só que antes de terminar minha resposta, você vai ter que entender um pouquinho. Por que a gente faz a musculação? Como que o músculo cresce? Quando você faz o exercício físico, você está esticando e contraindo a parte muscular. Quando você estica muito ele ou esforça muito essa musculatura, vai ter microlesões, ou seja, a fibra muscular ela machuca um pouquinho. Então, o intuito de você fazer a musculação é você fazer uma microlesão na fibra muscular para que, quando você for descansar, que normalmente acontece no seu sono, as células vão e reparam aquela fibra muscular mais forte para que não aconteça de novo. Então, esse reparo contínuo das fibras musculares que sofrem microlesões na musculação é o que a gente chama de hipertrofia. Então, você foi fazer atividade física, mexeu na sua musculatura, forçou mais do que poderia e você causou várias microlesões na musculatura. Essas microlesões inflamam e o excesso de inflamação faz com que a musculatura fique inchada. Então, normalmente, incha aqui o braço, o antebraço, a coxa, as pernas, elas incham e você não consegue fazer movimentos. Normalmente dura de 24 até 72 horas para melhorar. O que você pode fazer para melhorar? A primeira coisa, pode e deve fazer gelo no local que está mais incomodando, de 15 a 30 minutos, sempre com um paninho para o frio não queimar a pele. Você pode também tomar um anti-inflamatório junto com um relaxante muscular. Se você não tiver alergia, nenhum problema de estômago ou gastrite, toma um anti-inflamatório que está acostumada e volte a fazer atividade. Aí você fala: poxa, Leandro, mas eu estou com dor e vou voltar a fazer atividade? Exatamente. Você fez o exercício no dia seguinte, se você conseguir e deve, vá fazer de novo. Só que no dia seguinte, você vai usar uma carga bem baixinha, só para fazer movimentos. Quando você faz os movimentos, você está circulando aqueles fatores inflamatórios dentro do seu músculo e ajuda na sua reabsorção. Se você ficar paradinha, o que acontece? A inflamação continua lá e vai demorar mais tempo para melhorar. Então, treinou e está com dor, no dia seguinte volta, faça bastante exercício que tenha movimentos, não precisa colocar peso, só movimento que vai ajudar a melhorar fora a medicação. Se mesmo assim continuar com dor, procure um médico, porque pode não ser esse o problema, pode ter tido uma lesão. E aí o médico vai ser o melhor profissional para dar uma olhada em você. A gente gostaria de agradecer a sua participação, Dr. Leandro. Tem muita gente comentando, agradecendo. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Fico à disposição. Qualquer coisa, eu trabalho no Hospital São Camilo de São Paulo. Pode procurar o setor de ortopedia, medicina esportiva, que nós temos todas as especialidades da ortopedia e todos aqui estão à disposição, os melhores médicos, com os melhores materiais e exames para estar a seu favor. Obrigado.